Bom dia! Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Provérbios do Dia. Tenho certeza que hoje nós vamos crescer um pouco mais e hoje nós vamos então avançar na fé, no conhecimento, na direção, um pouco mais na presença do Pai. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Rubens Souza e tenho certeza que juntos nós vamos mais longe. Estamos nessa jornada de Provérbios, onde Provérbios nos traz sabedoria, conhecimento, prosperidade, riqueza para a nossa vida. Uma pessoa sábia, ela chegará mais longe. Uma pessoa sábia, ela vai então errar menos durante então a vida. Não significa que nós não vamos errar, mas significa que nós erraremos menos em meio então à nossa vida, em meio aos negócios, em meio então às realizações das quais então nós estamos fazendo e estamos então vivendo. Então por isso, eu e você precisamos o quê? Precisamos estar ajustados, o nosso coração para o propósito de Deus. Quero que você compreenda que hoje é um dia que Deus te fez. Pegue aqui essa palavra que eu quero entregar para você nessa manhã. Esse é um dia que Deus fez e Ele entregou para você viver. Pense assim, você está no jardim e você pode desfrutar de tudo aquilo que tem nesse jardim. Não perca a oportunidade. Viva tudo que você puder. Tudo. Absolutamente tudo. Tudo que você puder. Desfrute. Desfrute dos seus filhos. Desfrute com o seu cônjuge. Desfrute então dos seus recursos. Desfrute então daquilo que você possui. Desfrute. Hoje é um dia único. Pastor, mas e amanhã? Amanhã é outra conversa. Amanhã também será um novo dia. Mas hoje é um dia especial e esse dia especial é o que nós vamos viver, é o que nós vamos então fazer e aonde nós então vamos desfrutar, tá bom? Então eu quero que você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que ainda não ativou o sininho, ative. Se você ainda não deixou o seu like, aproveite aí para deixar o seu like, tá? E nos comentários aí, tô vendo todo mundo aí colocar aí já. Hoje é o dia do meu milagre. Se você ainda não colocou, coloque. Hoje é o dia do meu milagre. Tá bom? Provérbios, capítulo 7. Provérbios, capítulo 7. Escreva-se nos comentários, só mais hoje. Só mais hoje. Segunda-feira é um dia bastante assim, de bastante atividade para mim, né? Ainda ontem nós tivemos a reunião, Avance, quem estava lá na reunião lá, foram abençoados. E então na terça-feira e quarta são os dias que eu tô um pouco mais cansado. E aí a hora que o relógio despertou, o celular despertou, eu acordei, levantei, coloquei os pés então no chão e eu disse assim, só mais hoje. Porque o cérebro diz assim, né? Mas você vai acordar de novo mais cedo. Você vai fazer a live de novo. O cérebro fala desse jeito, o cérebro é terrível. E eu disse assim pra ele, só mais hoje. Só mais hoje. Então já já nós vamos correr. E meu cérebro tá falando assim pra mim, você tá cansado. Você não vai aguentar correr hoje. E eu digo assim pra ele, só mais hoje. Aí o cérebro vai querer então ficar em casa. Eu vou dizer assim, só mais hoje nós vamos trabalhar. Aí nós vamos para Pradópolis à noite. Aí o cérebro fala assim, mas você vai para Pradópolis de novo? Aí eu vou falar assim, só mais hoje. Quem tá entendendo aí? Quem pegou aí a chave aí? Quem tá virando aí a chave aí na sua vida aí? Sempre quando seu cérebro quiser falar alguma coisa para você, você vai falar só mais hoje. E aí esse só mais hoje, amanhã se repete, se repete, se repete. Ontem nós fizemos um café lá na nossa reunião Avance
Tinha guaraná, tinha algumas coisas lá. E aí tinha café e tinha açúcar do lado. Aí eu coloquei o café, né, dentro do copinho. Aí meu cérebro falou assim, bota açúcar. Eu disse assim, não, só mais hoje eu vou tomar sem açúcar. E aí a gente vamos vencendo, só mais hoje. Só mais hoje nós vamos então romper, tá bom? Que bom que vocês estão aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Fico muito feliz por vocês estarem aqui, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Rita. Eu não gravei, não deu. Eu fiz uma reunião na parte de cima, mas eu prometo que eu vou fazer ainda essa semana eu vou fazer uma live da reunião que eu fiz. Vou fazer uma live, prometo para vocês. Tá bom? Vou fazer então a ministração que eu fiz, vou fazer uma live sobre então essa ministração essa semana. Pode me cobrar, tá bom? Na parte de cima nós temos uma sala de reunião da igreja, né? Do lado assim, no fundo da igreja nós temos uma sala de reunião. E nessa sala de reunião, onde nós fizemos, não tem o sistema de gravação, tá? E aí esse sistema, aí eu não consegui fazer. Capítulo 7 de Provérbios, vamos lá. Mais advertências contra a mulher adúltera. Pegue aí a sua Bíblia aí, vamos estudar Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e vive. A minha lei, como a menina dos teus olhos, e ata-os aos dedos e escreve-as na tábua do teu coração. Então guarde a lei do Senhor. Não se aparte dela. Não desista dela. Vai ter momentos que vai parecer que você não está fazendo nada, que nada está mudando na sua direção. É mentira. Diz-lhe a sabedoria, tu és a minha irmã. Ó, eu quero que você coloque o seguinte. O que significa sabedoria? Coloque assim nos comentários, ó. Sabedoria é igual a acervo. Sabedoria é igual a acervo. O que é acervo? Quando você tem um acervo de livros, você vai lá e pega então um livro do assunto que você quer. Quando você tem um acervo então de informações, você vai lá então e pesquisa. Qual é o maior acervo de informações hoje do mundo? Se chama Google. Google. Maior acervo. Você digita algo lá e ele te dá a resposta. É verdade ou não é? Quanto mais sabedoria, mais acervo você tem dentro de você. E quando você precisar de algo, você precisa de algo, então você vai achar então aí dentro do seu acervo. Ok? Toda vez que você tiver em apuros de algo, e você tiver então com a sabedoria, você vai então estar com esse acervo. Ok? Acervo. Sabedoria é igual acervo. Isso mesmo. Diz a sabedoria, é como se fosse uma caixa de ferramenta para o mecânico. O mecânico pega, ele precisa ter várias ferramentas para você poder então abrir ou resolver então algum problema. E aí você tem várias chaves e em algum momento aquela chave vai dar certo em algum parafuso, tá bom? Deus abençoe todos que estão chegando aí. Deixe o seu like aí. Vamos crescer aí, avançar. Versículo 4 de Provérbios 7. Dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e o entendimento chama de teu parente, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minha grades, olhando, eu vi entre os simples, descobri entre os jovens, um que era carecente de juízo, que ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha, e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia do crepúsculo, na escuridão da noite e das trevas, eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e astuta de coração.
Presta atenção nessa leitura aqui, hein? Quando você então não tem sabedoria, você então fica dando oportunidade para aquilo que é perigoso. A hora que você menos espera, o negócio pega. É apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora está nas praças, espreitando por todos os cantos. Deixa eu dar uma pausa aqui e explicar para vocês aqui um pouquinho sobre isso. Quando Salomão ele fala isso, ele não fala sobre só a mulher adúltera, que se você então ficar dando mole, você vai cair então enredado sobre ela. Ele fala também em todos os aspectos da sua fragilidade. Da sua fragilidade. Eu vou dar um exemplo para você aqui de uma forma muito clara, tá bom? Eu, por exemplo, nunca tive problemas com drogas. Nunca. Graças a Deus, nunca usei drogas na minha vida. Mas eu então bebi. Eu então nunca roubei nada de ninguém. Mas eu então sempre fui uma pessoa com o estupim curto, como diz o outro. Com o pavio curto, né? E sanguíneo. Então vejam. Aonde o diabo trabalha? E o que você precisa então tomar cuidado na tua vida? Em sua fragilidade. O diabo conhece a sua fragilidade. E você precisa estar atento à sua fragilidade. Por exemplo, se uma pessoa colocar então drogas na minha frente, pinos e pinos de cocaína, de maconha, o que for, para mim não vai mudar nada. Não vai ter nenhum tipo de efeito para a minha vida, ok? Não vai. Se eu então olhar então e ver uma carteira aberta, algo assim marcando em qualquer lugar, eu não vou pegar, porque isso não faz parte, então eu nunca tive então uma queda para isso, ok? Agora você precisa entender que depende a ação que estou vivendo, eu preciso me controlar demais da conta para não brigar com a pessoa, para não explodir com aquela pessoa, tá? Porque ali é o meu problema, certo? Para algumas pessoas, o problema então é a droga, precisa fugir. Para outros, o problema é a bebida, precisa fugir. Para outros, o problema é a mulher, precisa fugir. De verdade, se acontecesse algo então comigo dessa forma, eu faria como José do Egito com toda tranquilidade. Eu não me contaminaria como uma mulher adúltera, de forma alguma. Sou fiel à minha aliança, há 30 anos já. Agora, tem pessoas que se ficar perto de uma, vai então cair na rede. De um homem vai cair então na rede. Então o que você precisa fazer? Eu me lembro que eu ministrei uma mensagem, quem estava no culto que eu ministrei essa mensagem, sobre você ficar longe da linha de perigo. Existe uma linha e você precisa então criar essa linha, colocar uma linha. Opa, aqui é perigo, eu não vou ficar perto dessa linha, porque aqui então pode desmoronar. Quem está me entendendo aqui? Quem está claro para você essa situação? Você precisa fugir dessa situação. Agora eu preciso fugir do quê? Eu preciso fugir das conversas. A hora que eu percebo que a conversa está então crescendo, a hora que você percebe então que a conversa está, fomentando ali, eu preciso então fugir daquilo. Eu preciso então sair fora dali, porque senão vai dar pau, vai dar briga. Infelizmente, pastor, mas você é pastor, mas eu sou gente que nem você. Estou sujeito então a socar o braço nenhum do mesmo jeito que você. Viu? Mesma coisa. Só que nós temos que o quê? Dominar a nossa vida e fugir dessa situação. Então você precisa fugir. Fugir então daquilo que te traz, viu? Perigo. Fuja. Passe longe. Existe um ditado que falavam sempre quando a gente era criança, não sei se falam ainda hoje, mas quem mexe com fogo acaba se queimando. Quem brinca com fogo será então queimado. Então nós temos que tomar muito cuidado sobre essa situação. Fuja
das tentações, viu? Fuja das tentações. Não dê moleza às tentações. A sua carne não presta. Grave isso. A sua carne não presta. A sua carne vai se inclinar para as coisas dessa carne, dessa vida. E se você então der mole, se o seu espírito não estiver fortalecido, você vai então errar, você vai então falhar. Eu já vi muitos homens de Deus caírem por isso, já vi muitas pessoas então fraquejarem então por isso. E se você for perguntar para alguém que passou ou que está dentro de uma penitenciária, você vai perceber que tudo isso é porque eles não fugiram de um momento então. Quantas pessoas que pegam então e assassinam o outro por causa de um momento de raiva? Quantas pessoas que então fazem uma besteira então por um momento então de estresse porque não fugiram do problema? Fuja, saia correndo, faça como José do Egito. Fuja, dê linha na pipa e não deixe então o mal destruir então a tua vida. Você está então olhando e percebendo que a sua carne está se inclinando para algo? Uma pessoa que sempre teve problema com bebida, muito forte, a pessoa foi alcoólatra, a pessoa então viveu perto de bebida, para que vai ficar sentado em mesas que fica rodando, então bebida? Vai falhar. Vai falhar. Uma hora ou outra vai falhar. Uma hora ou outra vai dar um bico e a hora que vê já está tomando e a hora que vê já está voltando já às práticas então antigas. E a Bíblia diz que quando o demônio sai da casa, ele fica procurando então espaço, né, para voltar. E quando ele encontra, ele vem e traz 7 piores. Por isso que pessoas que se desviam ficam muito piores do que quando elas estavam então fora do Senhor. Você está me entendendo? Você que me entendeu essa parte que eu acredito que seja muito importante, coloque amém aí para mim saber se você entendeu essa parte aqui, para você fugir das coisas que pode te levar você ao problema. Coloque aí. Eu. Versículo de número 11. Ela é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa, ora nas praças, nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e de cara, imprudente, lhe disse: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. O diabo tem um propósito, e esse propósito é nos destruir. E quando ele destrói a vida de uma pessoa, ele fala: eu resolvi a parada. Por isso saí ao teu encontro a buscar-te e achei. Já cobri de colchas a minha cama de linho fino do Egito, de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e ciamomo. Vem, embriaguemo-nos com delícias de amor até pela manhã. Gozemos então de amores. Porque o meu marido não está em casa. Oh, meu Deus do céu. Olha que situação. Saiu de viagem para longe. Levou consigo um sactel de dinheiro, só volta na lua cheia. Ele tornará então para casa. Seduziu com suas muitas palavras, com lisonjas dos seus lábios, e o arrastou. E ele num instante a segue, como boi que vai para o matadouro. Assim são as pessoas que deixam o inimigo então laçar. Como o servo que corre para as redes, até que a flecha se atravessa então o coração. Como ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. Escreva assim comigo: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca. Se não te desviares do teu coração os caminhos dela e não andes perdidos nas suas veredas, porque a muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela então foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce às câmeras da morte. Isso é muito forte. Isso é muito forte, irmãos. De verdade. Deus abençoe a sua vida, viu? Seu Sandro, Deus abençoe a sua vida. A Bíblia diz que o homem ele é laçado
Aproveite para todos vocês deixarem o seu like aí. Vamos lá, vamos chegar lá. Todo mundo aí dando o seu like aí. Bora lá. Dê o seu like aí. Me ajude aí no canal. A Bíblia diz que o diabo ele vai te laçando. Ele vai laçando. Ele vai laçando. Você acha que se o diabo fosse aquilo que parece nos desenhos, as pessoas queriam ficar perto dele? Aquele bichão feio, com aqueles chifres enormes, com aquelas mãos então horripilentas, olhos de fogo, não é aquilo. O diabo ele tem poder de se transformar em um anjo de luz, que você nem percebe. Então você tem que tomar cuidado. Pastor, o que o diabo é? Ele é tudo aquilo que você está sendo tentado. O diabo pode então estar então manifestado de um amigo, uma amiga, que você então está sendo enredado. O diabo pode estar manifestado então em uma pessoa que está te levando você para o precipício. O diabo está te levando então, o diabo está manifestado então em uma conversa onde os problemas estão envolvendo então a tua vida. Viu? Então você tem que tomar muito cuidado, porque o diabo, ele é terrível. Irmãos, não tem outra palavra para me entregar para vocês de verdade. Eu gostaria muito de falar outra coisa para você, mas é essa a palavra. A palavra de Deus é essa. Ó, a palavra de Deus é essa. O salário do pecado é a morte. Não adianta. Nada fica oculto. Nós estamos nessa terra para testes. Nós estamos sendo testados aqui nessa terra. E à medida que nós então estamos sendo testados, nós precisamos passar por esse teste. É a única forma, é a única maneira de nós conseguirmos então avançar e romper em meio às dificuldades e aos problemas então dessa vida. Passe, viu? O teste, ok? Nosso devocional de hoje. Deus corrige os seus filhos. Cadê os filhos? Estão aqui? Quem é filho amado de Deus? Quem é uma filha amada de Deus? Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitadas. Hebreus 12, 11. Tão grave. O que eu estou falando hoje para você está entrando no seu acervo. E a hora que você perceber, então, a ação de algumas pessoas e algumas circunstâncias, você vai falar assim, bem que o pastor falou. Bem que o pastor falou, então, aquela situação, e eu vou, então, mudar essa circunstância, então, na minha vida, e vou, então, ajustar, então, os meus pensamentos. Né? Vou ajustar, então, o propósito e o caminho, então, da minha vida. Todo pai quer que o seu filho ande pelo caminho correto. Se o filho tem se comportado mal, o pai vai buscar uma maneira de discipliná-lo e corrigi-lo, para que no futuro ele não sofra com as suas consequências e seus erros. E como um bom pai que é, Deus faz o mesmo conosco. A Bíblia diz, pois o Senhor disciplina a quem ele ama e castiga aquele a quem aceita como filho. Hebreus 12, versículo 6. Nós somos seres humanos e por isso falhamos muitas vezes e tomamos decisões então erradas. Então isso acontece conosco. Mas temos desejos então pecaminosos, assumimos então posturas desagradáveis e é lógico que Deus não fica de braços cruzados ao ver tudo isso acontecer. E aí então ele vem para nos disciplinar. Deus sabe que todas as coisas e sabe de todas as coisas e enxerga o que não conseguimos enxergar. Nós vemos o agora, mas ele vê o futuro. Por isso, só ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Se nascemos então de novo espiritualmente e começarmos então a fazer algo que está fora dos seus planos, ele terá que nos disciplinar. No entanto, por mais que Deus nos coloque em disciplina, ele não nos abandona nunca. Ele sempre estará ao nosso lado, nos confortando,
até que nós aprendemos a lição e voltemos então a ser obedientes. O pai sempre vai disciplinar, um bom pai sempre vai disciplinar os seus filhos. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Isso é maravilhoso. Então, antes de reclamar, lembre-se do que a palavra nos diz. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoa com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ele ama, assim como o pai faz ao filho que deseja o bem. Provérbios 3, 11 e 12. Mesmo que os seus olhos pareça que a correção de Deus é um motivo de tristeza, saiba que ele é o seu pai e não fará nada que não seja bom para você. Aleluia. Glória a Deus por isso. O pai sempre vai disciplinar os seus filhos e o pai sempre vai ensinar então os filhos. E eu e você precisamos acatar a disciplina do pai, obedecer então aquilo e entender que tudo é para o nosso bem. Existem momentos que Deus então faz algo conosco que nós não vamos entender. Ele permite então coisas acontecer conosco que nós não vamos entender, mas para que ali na frente Ele venha nos livrar de algo. Então sempre aqueles que andam no Senhor precisam compreender que o Senhor sabe de tudo e sempre quer fazer o melhor para cada um de nós. Leia Filipenses 1, 2, 3 e 4. É curtinho Filipenses, nós vamos então matar numa pancada já. Ouça então aí na voz do Cid Moreira, se você ainda não está lá no grupo, entre lá no grupo lá, que todos os dias a Dani posta lá no grupo lá, a Bíblia lá com os versículos, com os capítulos que nós vamos então ouvir e ler da Bíblia Sagrada, até mais rápido do que a do Cid Moreira. Faça o jejum da semana. Eu vou estar sempre falando para vocês esse ano todo, fazer jejum. O jejum despedaça a carne. Uma pessoa que vive em jejum. Pastor, o que é o jejum? Um dia eu vou fazer um ensinamento aqui para vocês sobre jejum, mas de uma forma bem rápida e objetiva para vocês. O jejum não é para você pedir nada para Deus. Não. Quem faz jejum pedindo algo para Deus está fazendo errado. O jejum é para você então quebrar a carne. O jejum é, quando você jejua, sua carne fica frágil. E aí quando sua carne fica frágil, você então está perto de Deus. Por isso que o jejum ele precisa ser sacrificial. Você não pode fazer jejum de uma coisa, que não tem sentido. Você precisa fazer um sacrifício para que você então possa estar mais perto de Deus. E ali então você fala com Ele e Ele vai então atender a sua oração e o seu pedido. Mas o jejum é para você então ficar fortalecido no Senhor. Pastor, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de me prostituir, eu parei de me enrolar com mulheres estranhas, com homens estranhos. Mas eu tenho percebido que minha carne tem se inclinado para isso, pastor. Eu tenho percebido que eu tenho ficado nervoso, nervosa, magoado, magoada, estressado, estressada. Eu tenho percebido, pastor, que eu tenho saído então da rota jejum. O jejum vai te trazer você para a rota novamente. Quando você jejua, você chega então na rota novamente e avança então no nome de Jesus. Ok? Coloque todo mundo aí nos comentários, jejum. Para mim, eu entendo, acredito que um homem de Deus, uma mulher de Deus, precisa jejuar pelo menos uma vez na semana, ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. Amém? Feche os seus olhos, respire bem fundo. Agradeça a Deus por esse dia. Ele te deu então esse dia para você viver. Coisas grandes e extraordinárias estão chegando na sua direção. Coisas maiores virão. Milagres acontecerão. Você nem imagina o que Deus tem para fazer em tua vida, em tua casa e em tua família. Pai, nós te agradecemos e te louvamos por mais esse dia. Obrigado, Senhor, por essa dádiva, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor,
de poder acordar e de viver. Que o Senhor direcione os passos de todos aqueles que aqui estão. Que o Senhor abra, Senhor, a mente, o entendimento, a visão, o conhecimento de cada uma dessas pessoas. Que eles possam, Senhor Deus, avançarem, romperem em meio a cada uma das dificuldades, para a glória e o louvor do seu nome. Pai, eu te peço um dia de paz, um dia de vitória, um dia, Senhor, de milagres, respostas na tua presença e no teu caminho, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te louvamos e é o que nós te bendizemos, ó Pai. Muito, muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. 18 horas, então, eu estou com a oração do Salmo 91. 22 horas nós estamos, então, lá com o nosso Salmo do dia e assim nós vamos avançar. Lembre-se, só mais hoje. Dê o seu tudo. Dê o seu melhor. Faça sempre assim. Dê o seu tudo e dê o seu melhor. Nós não sabemos o que vai ser amanhã, mas nós temos o hoje para viver. E viva ele com toda a excelência. Deus te abençoe, viu?